IA. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado por todos terem comparecido aqui. Eu vou focar só mais um pouco aqui, não vou tanto focar para vocês aqui, porque tem um amigo meu aqui que ele é deficiente auditivo, só para ele entender um pouco mais a palestra. Então, se vocês não se incomodarem tanto de não estar olhando um pouco para vocês, não se sintam ofendidos, tá? É mais por conta dele mesmo, tá? Então, qual que é o propósito aqui, né, gente? Eu vou falar um pouco sobre automatização, que é uma coisa que eu amo, de verdade. CTI, que é Cyber Threat Intelligence, que é uma coisa que eu também amo muito. E aí vem uma terceira coisa que eu comecei a amar recentemente, que é IA. Eu acho que todos vocês estão cansados de falar IA, 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 IA. É uma coisa chata e cansativa, mas é uma parada hypada que é tão legal e ela facilita tanto o nosso dia a dia que é quase impossível você não começar a gostar disso, né? E é quase impossível você não começar a falar sobre isso. Então, me desculpa se eu vou falar coisas repetitivas que vocês já sabem. O meu propósito aqui é ser básico. Como eu automatizo, o que eu utilizo e o que eu estou fazendo para poder conseguir potencializar as minhas coletas de CTI, né? Então, aqui eu vou tentar ser simplista, tanto na parte de código, até nos exemplos, para que todo mundo consiga me acompanhar, até mesmo aquelas pessoas que não entendem nada do que eu estou falando aqui. Então, acho que deu uma travada aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Andrei. Atualmente eu sou pesquisador. Já fui especialista em Threat Intelligence, né? Então eu meio que não sou mais um especialista. Sou um desenvolvedor, então a minha vida vem sempre desenvolvedor. Comecei com C, C Sharp, aí depois eu migrei para Python. E aí eu estava até brincando com os meninos lá que eu já não sei mais declarar as coisas. Então simplesmente é interpretativo, não preciso compilar nada, então é muito mais fácil para mim. E também sou professor de resposta a acidente e Threat Intelligence. Bom, tudo começou ali meados de 2024, no finalzinho de 2024, 2025, eu entrei no LinkedIn e só vi isso aqui. MCP, 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 todo mundo falando de MCP. E aí, eu vi o artigo sobre MCP, eu guardei ali o link para me dar uma lida depois, porque eu tenho o hábito de procrastinar tudo na minha vida. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube há mais de 2 anos para me ver, chamado Por que os procrastinadores procrastinam? E eu não vi ele até hoje. Então, mas esse aqui eu não procrastinei, porque eu vi que estava muito hypado, eu fui entender o porquê, né? Então, o que é MCP? MCP nada que é Model Context Protocol, que ali em meados de 2024, 2025, a ChatGPT, né, a OpenAI, ela criou o contexto de agentes. Não simplesmente ela criou, né, mas ela lançou o conceito de agentes, que era o quê? Você tinha simplesmente um chat, onde você pesquisava e ele te dava contexto sobre aquela sua pesquisa baseado naquilo que ele já sabia. Mas com o contexto de agente, ele começou a utilizar a pesquisa web, por exemplo, para poder fazer pesquisas no Google, no Wikipedia, seja whatever, e trazer isso como contexto e saber te responder a sua pergunta. Porque, muitas vezes, a gente tinha dificuldade, por mais que você dava um bom contexto para a IA, ela te respondia de qualquer jeito, ou até mesmo não era aquilo exatamente que você precisava. Então, com o conceito de agente, ficou mais fácil ele trazer mais contexto para você, para que ele te desse a melhor resposta. Eu tive uma conversa com um amigo que trabalhou muito tempo com data science e hoje ele é especialista em IA, essas coisas. Não é uma coisa que eu sou. E ele sempre falou para mim, mano, IA é uma parada burra, ela não é inteligência, porque ela é probabilística. Ela vai simplesmente responder aquilo de acordo com a probabilidade que ela te tem. Se você dá um excelente contexto para ela, ela vai te responder da maneira que você espera. Se você não dá contexto para ela, ela vai te responder basicamente aquilo que ela imagina que é baseado em probabilidade. E essa é uma verdade. E aí, quem criou foi a Anthropic ali, lançou o conceito de MCP, né? E o MCP é isso aqui. Então, pensa que você tem um desktop, que é o seu cliente, e o MCP é como se fosse o hub. Tem laser nisso aqui? Tem, né? Aí tem. Então, o MCP é como se fosse o hub. Então, você tem um cara aqui, que é esse hub aqui, que ele tem conexão com várias outras coisas. E aí é o poder do MCP, que é você utilizar a sua IA. Então, aqui está como, por exemplo, o Claude, aqui está a OpenAI, aqui está o Cursor, né, que são facilitadores. Você tem aqui, basicamente, o seu hub, que é o MCP, que ele vai receber tudo o que você precisa. Então, vamos supor, eu quero consultar os meus e-mails lá no Gmail. Vou lá no chat, pergunto, cara, quais são os e-mails que eu tenho? Via MCP, eu conecto lá no meu Gmail, coleto os meus e-mails, ele me dá contexto para me responder minhas perguntas. Então,
MCP, resumidamente, é isso aqui, né? Não é um bicho de 7 cabeças. E é o que a gente vai usar aqui na nossa conversa? Python, Cursor e ChatGPT. Basicamente, é isso que a gente vai utilizar no que a gente vai conversar aqui. Então, antes de eu explicar isso aqui para vocês, vamos começar a falar sobre CTI. Para quem não conhece, CTI é um contexto de você lidar com inteligência contra ameaças, né? Então, o princípio básico é que a gente vai trabalhar aqui, que é coleta de indicadores de compromisso e contextualização sobre grupos de APT. E aqui, o nosso propósito é a gente coletar informações sobre uma notícia ou um relatório. Então, imagine o seguinte cenário. Você tem lá uma notícia e você não quer ler essa notícia, você tem a preguiça de ler. E aí eu vou utilizar o ChatGPT para me dar mais contexto sobre esse cara, para eu entender quais são os vetores, o que ele está fazendo, baseado na notícia. Então, basicamente, eu criei um script que eu chamo o MCP aqui, pego todo o content da página usando requests e ele me dá um response aqui com todo o conteúdo da página. Beleza. Eu tenho um contexto. Então, até o momento, eu não tinha contexto nenhum. Eu só tinha a simples pergunta. Me fale sobre aquele cara. Mas ele fala, que cara? E aí é onde eu entro com contexto. Aqui é simplesmente a maneira que você vai conectar. Então, você simplesmente aponta o diretório para você executar a submaneira do Python. Qual que é o diretório que está o seu arquivo e o main.py é o meu script de MCP. Então, aqui eu vou dar o primeiro exemplo para vocês, que é a execução do primeiro comando. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou lá, obtenha a URL. Eu estava dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque isso dá demora. Essa URL da trend aqui. O que ele vai fazer? Ele vai rodar aquele script MCP, ele pediu permissão para me executar. Ele vai me trazer agora contexto. Por quê? Ele está me dando esse contexto. Ele me deu um contexto bem simples, porque eu estava usando o modo gratuito, para não usar muito tokens, eu reduzia o que ele precisava, mas eu poderia dar um prompt muito melhor para ele. Mas, basicamente, o que ele fez? Ele foi lá, pegou aquela URL, extraiu todo o content dele, e desse content ele foi lá e me deu um contexto, porque eu tinha um contexto para ele e ele me respondeu baseado naquele contexto. O único objetivo que ela tinha ali. Aí, pô, como é que a gente pode melhorar isso aí, né? O que exatamente está acontecendo sobre aí? Eu tenho um chat GPT, eu quero procurar melhorar a automação, trazendo uma correspondência melhor. Eu tenho um script Python, eu tenho um output, que o output basicamente é todo o conteúdo daquela página, e eu tenho uma resposta. E essa resposta aqui, ela só vai ser boa se eu trazer um bom contexto para ela. E quem me traz esse contexto? Esse cara aqui. Então, nesse cara aqui, eu estava falando de um APT que talvez ele saiba do que se trata e ele teria a capacidade de utilizar o agente do ChatGPT e ele pesquisar mais sobre ele em outros sites. Sim, é possível ser feito isso. Mas eu trouxe esse exemplo básico justamente para vocês abrir a cabeça de vocês no sentido que existem outras probabilidades. Imagina um cenário onde você tem uma ferramenta interna que ela tem um conteúdo interno da sua empresa. Por que não conectar com o MCP para você fazer uma pesquisa rápida? Para quem lida com resposta a acidente, por exemplo, tem bastante amigo meu que trabalha com resposta a acidente. Se eu tenho playbooks e runbooks, por que não conectar onde está todo esse playbook e runbook, trazer contexto para me auxiliar a fazer a resposta a acidente? Então, esse é o propósito que eu quero ter com vocês aqui, é justamente essa conversa. Né? E aí, justamente, beleza, mas você não falou que você ia falar sobre CTI? Eu vou tentar. Então, pensa no seguinte cenário. Geralmente, como que funciona as equipes de resposta a incidente tradicionais? Você tem uma plataforma de resposta a incidente, você tem um ser humano que vai pegar esse alerta, vai responder sobre ele vai fazer o processo de resposta a incidente, vão coletar indicadores de compromisso, e esse humano, para validar se aquilo é malicioso, se ele precisa maneira agir, ele vai lá e consulta no Vírus Total, e ele tem um resultado para ele tomar um tipo de decisão. Né? Esse é o SOC tradicional. Mas aí a gente consegue pensar em maneiras de utilizar o SOC tradicional para poder fazer automações e utilizar IA para nos auxiliar aqui. Que é o quê? Você tem um processo, então a gente cria um contexto realizando perguntas que sejam capazes de ser resolvidas. Ou seja, eu tenho uma pergunta, mas, por exemplo, eu vou perguntar, me fala aí para mim como que eu respondo a esse incidente do servidor XPTO. O cara vai falar, mas que servidor? De quem você está falando? Por que você está falando isso para mim? Porque ele não tem contexto, ele precisa de contexto para te dar essas perguntas. E aí entra o processo de automação. Então, eu desenvolvo todas as automações complementares que eu preciso para gerar contexto,
e eu tenho o resultado esperado, que é o nosso propósito aqui. Beleza. Tem um primeiro cenário. Eu fui lá, peguei todo o conteúdo daquela página, URL XPTO. Agora, eu quero coletar os indicadores de compromissos que eu tenho daquela URL XPTO. Então, eu tenho uma notícia, eu tenho um relatório do pesquisador, então eu vou simplesmente fazer a pergunta para ele, me traga contexto sobre aquela URL. Aí eu gero outra pergunta para ele, agora me diz os indicadores de compromisso desse cara. Né? Então, é justamente o que eu faço aqui. Eu tenho um get IC from content. Aqui, ele vai simplesmente obter todos os indicadores de compromisso. Aqui, eu não trouxe o código, porque não é o nosso propósito aqui, mas aqui dentro, aqui, simplesmente é uma class onde eu tenho uma função chamada IOCs, que ela vai executar várias regex aqui com o propósito de coletar indicadores de compromisso. Beleza? Mas aí, então, perceba que a gente está naquele chat lá ainda. Aí, eu vou falar para ele agora, extraia os IOCs. Beleza. Percebe que ele vai sempre pedir permissão para mim, porque ele, baseado no contexto do MCP, ele vai sempre procurar para mim qual o servidor mais próximo daquilo que corresponde àquilo que eu quero. Como eu falei para ele IOC, eu já tenho um cara get IOC from content. Então, ele já sabe qual que ele tem que executar. Então, percebe que ele vai me retornar um JSON com todos os IOCs, e ele vai me dar ali todos os indicadores de compromisso que eu tenho. E aí, é basicamente isso que ele lista. Tá, é muito simplista, é uma coisa básica, uma coisa que pode ser feita sem usar IA? Sim, é verdade. Mas aqui, nosso propósito não é a gente ir muito a fundo nisso aqui, justamente por questão de tempo e questão de, talvez nem todo mundo tenha esse conhecimento para a gente se aprofundar nisso aqui. Então, de forma simplista, é esse que ele vai fazer para você. Beleza. A gente pode melhorar? Sim, a gente pode melhorar. A gente pode trazer mais contexto para ele e fazer com que você tenha um melhor fator de decisão. Né? Então, beleza. Aí, agora eu vou melhorar um pouco para vocês. Ele me trouxe o content da página, ele me extraiu todos os indicadores de compromisso que eu preciso. Agora eu vou buscar em todos esses caras aí, VirusTotal, AbusePDB, URLScan.io e outras coisas, para classificar aquele cara baseado no output dessas ferramentas e me dizer para mim quais são maliciosos e quais eu devo levar em consideração. Então, pensa no cenário. Pô, indicador de compromisso básico. É muito fácil você obter. Saber se ele é malicioso? Também é fácil. Você vai lá no VirusTotal lá, está dizendo, ó, malicioso. 50 de 100. Beleza. Mas você sabe por que ele é considerado malicioso? Você tem noção o porquê ele foi classificado dessa maneira? Se ele é um ARM, se ele é um Stealer, se ele é um Trojan, whatever. É aqui que entra a coisa. É a sua compreensão baseada naquilo que você considera como malicioso simplesmente por números. Tá vermelho? É malicioso. Nem sempre é uma verdade. Mas, aqui, baseado nesse contexto, ele vai usar todo aquele output que a API, por exemplo, do VirusTotal, é capaz de retornar. Todo o output que o AbusePDB ele é capaz de retornar e te dar mais contexto e te explicar por que esses caras são considerados maliciosos. Então, bora lá. Então, aí, beleza, né? Eu coloquei os indicadores de compromisso, agora eu falo para ele, classifique para mim os IOCs. Ele vai fazer busca em todas aquelas APIs lá, VirusTotal, URLScan.io e AbusePDB, baseado em cada um. Então, por exemplo, AbusePDB vai VirusTotal, IP AbusePDB e VirusTotal, o hash só VirusTotal. Ele me trouxe lá, que é nesse artigo da Trend, ele já me trouxe os resultados e ele começou a classificar para mim. Ó, esses IPs teve 13 classificação maliciosa, esse teve 2, esse aqui, e aí assim por diante. Né? De novo, estou sendo simplista aqui, e o meu prompt foi muito simplista justamente por questão de tokens mesmo. Mas você poderia trazer um prompt melhor. No sentido, por exemplo, utilize esse resultado, me traga quais são os indicadores de compromisso que são maliciosos, por que eles são classificados como maliciosos, e como tomada de decisão, quais eu deveria bloquear, assim por diante. Então, tudo é baseado num prompt que você diz para ele te dar a melhor resposta. Né? Então, beleza. E aí, beleza, você já disse para mim quais são os indicadores de compromisso que são considerados maliciosos. O que eu faço com esses caras? Cara, aqui, para mim, é um limite aqui. Né? Então, você tem um contexto de automatização, onde você pode gerar esses indicadores de compromisso para ele bloquear em outros lugares. Por exemplo, EDR, como o CrowdStrike, que eu deixei como exemplo ali, entre outros, né? Não é uma limitação de EDR. Você pode mandar bloquear o endereço de IP para um firewall.
você pode mandar esses caras para um CIEM para poder fazer correlação com outras coisas. Isso vocês podem continuar fazendo com o MCP, sem problema. Basta você ter um agente, onde você seja capaz de construir essa automação, você fazer o comando via chat e ele vai executar a ação para você. Então, daqui em diante é o seu limite. Mas, eu vou brincar com esse cara aqui, tá? Que é o MISP. E é justamente o que eu faço agora. Né? Então, o que a gente vai fazer com o MISP aqui? Né? Eu vou explicar para todo mundo o que é o MISP já. Então, a gente vai fazer o crawler, onde a gente vai obter o conteúdo do site. A gente vai filtrar e extrair os indicadores de compromisso. E a gente vai enviar os indicadores de compromisso que a gente considera importante para o MISP. Né? Esse é o processo que a gente vai criar aqui. Mas, beleza, o que é MISP? É de comer? Não. MISP, basicamente, é uma ferramenta que ela foi criada pelo CERT da França, se eu não me engano, tá? Salvo engano. O propósito dela é justamente você compartilhar entre organizações diferentes indicadores de compromisso e pesquisas que você esteja fazendo. No Brasil, isso já se tornou uma obrigatoriedade em muitas empresas, justamente para quem trabalha com telco, banco, Bacen, por exemplo, CertBR, por exemplo, é uma obrigatoriedade as empresas terem um MISP, onde elas fazem um compartilhamento de indicadores de compromisso entre elas. Algumas consultorias também vendem como serviço. Mas aqui é a capacidade de você bloquear, no sentido de prevenir proteções e proteger a organização, detectar, no sentido de que você vai ter um grande banco de dados de indicadores de compromisso e informações sobre aquele indicador de compromisso, e aí onde você gera inteligência para a empresa na sua capacidade de prevenção e detecção. Né? Basicamente, é isso aí o MISP. Né? E aí entra o nosso cara. Eu tenho os indicadores, vamos lá, recapitulando. Coletei a URL, peguei o content dela, coletei todos os indicadores de compromisso daquela URL, coletei todos os indicadores de compromisso que são classificados como maliciosos. Beleza, ok. Agora, entra outro propósito. Vou mandar para o MISP. Então, explicando resumidamente o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma função, um tool do MCP, que o objetivo dele é criar um evento no MISP. Ele vai pegar o meu histórico do chat. Por quê? Porque no meu histórico do chat é onde está a informação que os indicadores são maliciosos. Eu só sei que ele é malicioso porque o GPT ele me disse aqui que ele é malicioso, baseado no contexto que eu trouxe para ele. E aí, aqui é só mais uma informação para ter cache, etc. E aí, a gente vai lá para o nosso amigo MISP agora. Já explico, já. E aí, eu vou lá, obtenho a URL, então eu vou fazer todo o fluxo aqui de novo para a gente ver. Ele vai me dar um resumo. E aí percebe que agora ele está me dando um resumo melhor, que aí foi um pouco do propósito. Faço para ele extrair os indicadores de compromisso. Ele vai extrair os indicadores de compromisso para você. Ele vai classificar os IOCs. Uma pausa aqui, para responder a pergunta do amigo aqui. Acho que eu, sem querer. Eu elimino o falso positivo. Na verdade, é uma tomada de decisão que você tem que fazer. Quando eu faço a consulta nos outros lugares, como o VirusTotal, a PosIBDB, etc., ele vai me trazer a classificação daquele indicador de compromisso baseado no que a ferramenta ela traduz. Então, por exemplo, a PosIBDB ele vai te dizer para você se é um IP usado para DDoS, se é um IP usado para scan, se é um IP de botnet, assim por diante. O VirusTotal ele vai classificar baseado em reputação ou correlação com outras coisas. Tudo isso a API ela me retorna. O chat GPT, a IA, ela vai entender esse contexto e ela vai te traduzir aquilo que ela é classificada como malicioso baseado no output. A sua interpretação, é claro, é baseada no resultado do ChatGPT, é você validar se ele realmente está fazendo o papel que ela precisa. Se ela te está dando bons resultados, ok, quer dizer que o seu prompt está legal. Mas tudo vai ser baseado no seu prompt. E aí é onde você cria a sua régua. Por exemplo, eu só quero um indicador de compromisso que que tenha reputação maior que 50. Ou indicadores de compromisso que para mim são relevantes, aqueles que sejam, por exemplo, de DDoS. Tudo está baseado no seu prompt. Então, o prompt aqui, ele é simplista. Tudo que ele classificar como malicioso, ele vai me dar como malicioso. Mas se você desenhar bem o seu prompt, que é onde está o segredo, ele vai te dar um bom resultado. É recomendável, antes de enviar para o MISP, você fazer o checar isso. Exatamente. Vai estar compartilhando. Perfeito, é exatamente isso. Basicamente, você pode fazer isso. Ou senão, você mesmo pode fazer o filtro manual, dizendo, ó, bloqueie ou envie para o MISP esse e esse. Ele vai enviar. Básica você criar o seu MCP. Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente, que... Aí, beleza.
Aí ele vai classificar os indicadores de compromisso de novo. Ele sempre pergunta aqui, porque é uma configuração. Ele vai sempre perguntar se é esse mesmo cara que você quer executar, se você tiver muitos servidores MCP. Nesse caso, eu tinha bastante, então ele vai sempre perguntar, pô, essa pergunta ela corresponde a esse cara aqui, é esse cara que você quer executar? Você pede a confirmação para ele, para você ter certeza que você está executando o cara correto. Ele me retornou os indicadores de compromisso lá, beleza. Eu acho que eu coloquei uma URL diferente nesse caso aí, porque ele está trazendo muito mais do que o primeiro, mas bora lá. Bora lá, envia os IOCs para o MISP, que é o nosso momento. O que ele vai fazer? Ele vai usar todo aquele output ali, tudo que ele classificou como malicioso é o que ele vai mandar para o MISP. Por quê? Baseado no output que eu dei para ele de contexto, ele classificou aqueles caras como malicioso, e não o todo. Então, por exemplo, se tiver um 27001 lá, ele não vai classificar como malicioso, porque quem classificou para mim foi a IA, não fui eu que classifiquei, baseado no meu contexto. Aí ele criou o evento no MISP para a gente, ele está dizendo ali qual que é o output dele. Ele falou que foi os indicadores de compromisso que foram enviados, foram todos esses caras aqui. E aí, aqui eu dou um refresh no MISP, tá lá. Todos os indicadores de compromisso que ele classificou como malicioso, eu já enviei lá para o MISP. Aí, o que é legal, que como o output da minha consulta, ela foi no Pulse BDB, por exemplo, já me trouxe qualquer SP, qualquer org, se tem DNS sobre aquele endereço de IP, eu já classifiquei tudo como tag. Isso é feito no script mesmo. Beleza. O que eu posso fazer mais? Cara, eu falei, aqui é uma infinidade. Eu trouxe muitos exemplos para vocês sobre coisas que vocês podem utilizar com isso aqui. Né? Então, beleza. A gente tem um contexto, a gente não, né? O OpenCTI não, o Threat Intelligence, ele tem um conceito que é justamente a pirâmide da dor, que é, você tem o trivial, que é hash, endereço de IP, nome de domínios, network host, e aí você começa a avançar nossa inteligência contra ameaças quando você começa a coletar tools e TTPs. Quando você tem essa capacidade técnica de coletar, quer dizer que o seu CTI ele já está muito mais avançado. Você tem uma capacidade técnica de coleta muito melhor que muitas outras organizações. Porque você saiu do básico, do trivial, que é simplesmente o bloqueio, e agora você parte para literalmente inteligência. No sentido de que, quais ferramentas que eles estão usando? Quais táticas e técnicas do MITRE ele está utilizando? É onde a gente entra aqui agora. Né? Então, o que eu fiz aqui? No MISP, tem uma parada chamada Galaxy, que é uma maneira de você taguear eventos no MISP para você entender e interpretar melhor do que se trata aquele evento. Porque do que adianta eu ter um evento lá no MISP, ele me dizer, é aquela URL, mas eu tenho um monte de indicador, mas do que se trata aquele indicador de compromisso? É onde entra as Galaxies, onde eu classifico aquele evento, no sentido, qual que é o threat actor, qual que é a tática técnica do MITRE, qual a ferramenta que representa, o malware, assim por diante. Então, simplesmente eu estou pegando as URLs lá do próprio Galaxy, que é uma lib, e aí eu faço uma classificação em Yara, eu crio a regra Yara e faço o match. Por que eu uso Yara aqui? Para mim é muito mais fácil fazer Yara, porque eu pego o content inteiro da página, valido os nomes que tem dentro ali das URLs do Galaxy. Se der match, eu sei que tem aquele nome lá. Então, por exemplo, se por acaso tiver um nome lá, Lazarus, ele vai dar match na minha área. Basicamente é isso aqui. E aí, beleza. Onde a gente entra aqui? Então, a gente vai enviar os indicadores para o MISP, só que aqui é um novo envio, não é o mesmo. Porque agora eu estou dizendo contexto ao movimento do MISP. Então, ele não só estou enviando mais um indicador de compromisso. Agora, a partir desse momento, eu começo a enviar contextualização, que é aqui que entra a inteligência. Quando você só tem indicador de compromisso, você não está fazendo inteligência, você está fazendo trivial. É o que você realmente precisaria fazer. Mas quando você começa a adicionar contexto, aí você parte desse momento, agora você está criando inteligência. Então, ele está ali gerando, tal. Ele vai falar aqui os indicadores de compromisso que foram enviados, como ele está sendo enviado e tudo mais. E aí, agora, eu vou dar outro refresh. Percebe que... Dá um pause aqui. Percebe que agora eu adicionei TTP. Agora eu sei quais as TTPs que representam esse relatório. Nesse caso aqui, por exemplo, eu só instalei TTP. Eu acho que esse é um relatório que só tinha TTP. Eu não sei se ele tinha menção a thread actors assim por diante. Né? Eu não me lembro agora. Já faz um tempinho que eu fiz esse cara aqui. Mas percebe que ele trouxe mais contexto para mim.
Então, ele não me trouxe mais indicadores de compromisso. Isso, a nível de MISP, você agrega muita inteligência porque você começa a fazer filtros, no sentido, por exemplo, eu quero entender quais relatórios ou quais thread actors utilizam TTP/XPTO. Você vem aqui no MISP, pesquisa pela TTP, aí você começa a ter uma observação melhor sobre aquele cara, né, sobre aquele thread actor em específico. Beleza. Esse é um exemplo do MISP. Agora, vou trazer outro exemplo para vocês, que vocês podem utilizar o MCP para vocês potencializar o ambiente de CTI de vocês, né? Eu nunca sei pronunciar essa porra aqui. Enfim, desculpa aí o palavrão. Orkel, não sei, eu acho que é assim que se pronuncia. Enfim, Orkel basicamente é um repositório com muitos e muitos relatórios de empresas sobre campanhas ou thread actors. Então, por exemplo, aí você vai ter relatórios de pesquisadores autônomos, vai ter de pesquisadores individuais, vai ter sobre empresas, assim por diante. Então, é um repositório bastante completo, tem muito relatórios, que é onde você gera a inteligência aqui. O cara que é de thread Intel, ele não lê relatório, está fazendo thread Intel errado, desculpa. O cara precisa ler relatório. E aqui que está a inteligência. Como que você vai entender sobre o seu adversário se você não entende o que ele está fazendo? Se você minimamente vê as coisas acontecendo sobre aquele seu adversário e você não está entendendo a contextualização dele. E nesse repositório aqui, tem muitos relatórios individualizados ali num único lugar só. E é ele que a gente vai utilizar. Então, eu criei um MCP, que o único propósito dele aqui é listar os últimos relatórios que foram publicados lá no Orkel. Ele vai me listar os 5 últimos. O que ele vai fazer. Então, aqui eu deixei de usar cursor e eu comecei a usar o Claude, que era para dar um outro exemplo para vocês que você pode utilizar. Tanto o cursor e o Claude são editores para você conectar servidores MCP, onde você consegue fazer interação com o chat, ele se comunica com o seu servidor MCP para ele poder executar a automação por trás. Então, no Claude, me traga os últimos 5 relatórios. Acho que eu nem falei 5. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá no Orkel, vai me trazer os últimos 5 relatórios e vai me dar um contexto sobre o que está acontecendo. Aqui é só uma permissão para ele dar a execução. E aí ele me trouxe lá. Isso aqui é o tipo de API, e aí ele fala o relatório. Relatório XPTO fala sobre o grupo Inskit. Aí ele fala dos pontos importantes que foram utilizados. As atividades, o segundo relatório é o APT28. Então, ele vai me dar um resumo dos 5 últimos relatórios. Então, sem ler os últimos 5 relatórios que foram lançados dentro do Orkel, eu já consigo ter um pouco de noção e eu consigo separar aquilo que realmente eu quero ler e aquilo que é irrelevante para mim. Isso facilita muito a vida do analista, porque o cara que está na linha de frente ali tentando fazer a interpretação sobre um ator de ameaça especificamente, de forma resumida, ele vai saber os últimos 5 relatórios para ele estar antenado do que está acontecendo. Beleza. Básico. Se eu subir 5 relatórios para o chat GPT lá via chat, não sem automação nenhuma, ele vai fazer isso para mim. Sim, é verdade. Ele vai fazer mesmo. Mas, a gente começa a melhorar um pouco mais, né? Acho que voltei. Aí, agora, o que eu fiz? Ele vai me trazer detalhes do último relatório, ou do relatório que eu quiser. E aí é onde eu gero de novo o contexto. Então, lembra que o papel a gente trouxe uma notícia, gerou contexto, você consegue seguir o mesmo fluxo para um relatório especificamente. Então, o que eu falei para o cara ali agora, né? Pô, me traga informações detalhadas do relatório 5. E aí é onde ele começa a trabalhar. Aqui, o contexto, o meu prompt que eu dei para esse cara aqui, eu pedi para ele executar um relatório mais detalhado, com tudo que eu preciso saber. Então, percebe que ele vai me dar... Aqui eu acelerei, mas depois eu passo mais devagar. Percebe que olha o tanto de informação que ele me trouxe de um relatório. É um relatório de 10 páginas, esse aqui especificamente, mas olha o tanto que ele me agregou de informação, baseado em contexto. Eu dei um contexto para ele, eu disse para ele do que se tratava, eu consigo fazer o export disso para um PDF, para um Markdown, por exemplo, e ele me deu um contexto gigante de tudo que eu precisava saber sobre aquele relatório. Então, eu simplesmente abstraí um monte de blá, 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 que geralmente tem em relatórios, que não me agregam nada, e resumi ele. E aí, se você for ver aqui, aqui está ele falando para mim, aqui, ó, evolução de ameaças usando um PowerShell, né?
que ele me deu um resumo mais detalhado, além do aquele relatório, a abordagem de detecção, as ferramentas que foram utilizadas de forma prática. Então, percebe que ele, além de fazer um relatório para mim, baseado num relatório, com mais contextualização e uma linguagem mais próxima, ele também me trouxe aqui simplesmente o que eu preciso focar. E a vantagem? Eu estou falando tudo aqui em linguagem em português. Eu não preciso fazer a interpretação, por exemplo, relatórios que são muito bons, geralmente é relatório russo em mandarim. Então, por exemplo, eu não entendo nada de russo, muito menos mandarim. Eu tenho muita dificuldade. E se você manda isso para um translator, por exemplo, da vida, a tradução ela fica uma merda. E eu comecei a fazer isso aqui com o Claude, para pegar esses relatórios e mandar em russo. Então, eu tive uma interpretação sobre esses relatórios muito melhor do que eu tinha antes. Porque a minha percepção e entendimento e compreensão, ela deixou de ser difícil e começou a ser muito fácil justamente por essa questão de contextualização. Então, beleza. Tá, vou trazer mais exemplos para vocês. Tenho 10 minutos, acho que dá tempo. Eu vou trazer mais exemplos para vocês. Tá, é possível fazer o Cint? É possível fazer o Cint. Faz parte do CTI? Às vezes, mas não é o nosso foco aqui. Sherlock AI. Sherlock AI, para quem não conhece, é uma ferramenta brasileira, construída pelo Alisson. Né? É uma ferramenta que foi construída por um brasileiro, que tem um propósito muito legal de você fazer coletas de OSINT. E eu falei para ele, vou usar o Sherlock AI como exemplo para ver a potencialização que você consegue utilizar com o MCP. Vamos lá. Então, basicamente, quando você faz a consulta dentro do Sherlock AI, é basicamente esse resultado que você vai ter. A letrinha está pequena mesmo, porque não era o propósito mostrar a ferramenta de modo geral, mas ele vai dizer para você imagens do cara, nicknames, senha, se já foi vazado, endereço de IPs, uma breve descrição ali em cima lá, feita por IA sobre a detecção, mas vamos usar MCP nesse cara aqui também. Então, qual que é o nosso propósito? Unificar a origem dos dados, ou seja, eu tenho uma única fonte de dados com várias informações e trazer contexto sobre aquele cara para mim. Bora lá. Então, o que eu fiz aqui? Tem um cara chamado Search Email, onde eu ia fazer a pesquisa de um endereço de e-mail na API do Sherlock AI, beleza? E aí a gente vai executar nosso cara aqui. Então, não tenho licença poética para usar esse e-mail, mas é o que eu tinha lá. Então, eu vou lá pesquisar, esse é o resultado da API lá do Sherlock AI, e aí ele começa a me trazer lá, contextualização. Então, vou passar aqui para vocês aqui. Então, o que eu tenho aqui? Se vocês observarem no resultado, ele vai me trazer aqui um resumo geral. Então, só esse cara teve 50 incidentes de vazamentos. Plataformas afetadas, ou seja, quais plataformas que houve vazamento desse cara? Qual que é o risco que ele tem? Aí eu venho um detalhamento de incidente. Né? Que essas informações, se você for olhar o output da API, não são detalhes que ele me dá. Ele só me diz ferramenta, vazamento, ferramenta, vazamento. Mas se você perceber bem, a contextualização da IA ela é tão interessante que, de forma resumida, eu não preciso passar por um JSON gigante. Eu consigo ter mais foco naquilo que eu preciso. Então, aqui eu tenho as senhas vazadas, né, os vazamentos em massas, o nome provável que esse cara tem, ou seja, mais contexto. Eu tenho as plataformas de serviço que ele utiliza. Aí, é uma coisa interessante que a gente estava até brincando, estava conversando, e falou assim, por que você não tenta trazer possíveis hábitos e interesses desse cara? Eu falei, vamos tentar mesmo ver se dá certo. Aí, no prompt, eu coloquei, me traga hábitos e interesses desse cara. Por quê? Ao nível de investigação, talvez você consiga se aprofundar melhor no hábito e interesse daquele cara a nível de OSINT. E aí ele me trouxe aqui, ele gosta de, geralmente ele escuta música no Disney, Spotify, gosta de esporte porque ele utiliza Strava, ele está cursando idiomas porque ele usa Duolingo, tem entendimento sobre programação e tecnologia porque ele utiliza a GitHub e o Team Treehouse, gosta de fotografia provavelmente, jogos, provavelmente joga xadrez, assim por diante, né? E aí, a gente tem um detalhe aqui, ele vai trazer para você mais detalhes. Isso aqui são todas informações de output da API, tá? Então ele vai me trazer mais detalhes aqui, as redes sociais que ele utiliza e quais são os nicknames. E aqui, como a IA não foi projetada para você ter uma mente maliciosa, né? Ele traz recomendações, mas não é o que eu quero. Eu não quero recomendar nada a ninguém. Eu quero saber tudo que ele tem de ruim ali, né? Mas assim, esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, eles são baseados em IAs que foram feitas justamente para você não ter essa finalidade maliciosa. Mas, como meio de contextualização, vocês podem usar uma IA de vocês, por exemplo, um Olama da vida, um DeepSeek, de forma offline, tá? Aí,
Aí eu faço um get more info. O que esse get more info faz? Eu faço um loop, eu pesquiso mais informações sobre o seu usuário lá dentro do Sherlock AIs para trazer mais contexto, porque eu tenho lá o e-mail dele, mais um monte de nicknames e mais e-mails dele. É o que eu vou fazer. Então eu falo para ele aqui, pô, baseado nesses resultados, a nível de investigação, o que poderia ser feito para obter mais informações sobre esse usuário ou pessoa. E aí ele vai falar para mim lá, porque eu já tenho um contexto, eu já dei todo o contexto para ele, e ele vai me dizer, a nível de técnica de OSINT, o que mais eu posso fazer para conseguir extrair mais informações sobre esse cara. Eu acho que eu pulei. Aí. Não pulei não, é isso mesmo. Bom, é isso. Eu tenho 5 minutos ainda, então se alguém tiver pergunta, fica à vontade para perguntar. Não? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado por todos terem vindo. Agradeço muito a disposição de vocês.